começaram mal, porque usaram um alicerce que não tem durabilidade. Algumas de vocês, quando estavam a construir uma casa, dentro daquela casa, vocês tinham que chamar curandeiro dentro daquela casa, para poderem consagrar a casa. Aí você, quando estava a chamar curandeiro para consagrar aquela casa que você começou, aí você estava a colocar fundamento daquela casa. Por esta razão, algumas de vocês que fizeram isso, a vossa casa é possuída. A vossa casa lá por cima de chapa, sempre lá passa ratos lá. Gatos sempre estão lá. Algumas de vocês, a vossa casa, até você sente que alguma coisa costuma entrar dentro dessa casa e costuma passear. Por quê? Porque vocês colocaram um fundamento errado. Então quero que você entenda que a forma que você começa é que vai determinar o seu sucesso no futuro. Algumas pessoas, quando estavam a fazer exame de admissão, elas foram em casa do curandeiro, foram em casa de vovô, foram para lá para tomar banho, aqueles medicamentos. E quando eles estavam a fazer isso, eles estavam a colocar um certo alicerce, uma certa fundação na vida dele. E na passagem que nós estamos a ler aqui, no livro de Atos, capítulo 4, Lucas, ele nos escreve uma coisa muito importante. Olha, você precisa colocar uma fundação que vai sustentar você para sempre. Oh, Jesus. Eu sei que a palavra está a chegar. Eu creio que alguma coisa está a chegar. Maracusa talabahaya. Você precisa começar usando um alicerce, uma fundação que é Jesus Cristo. Eu quando leio a Bíblia diz que no livro de Salmos, a Bíblia diz que o salmista ele escreveu uma coisa, dizendo que se Deus não edificar a casa, se Deus não edificar o seu relacionamento, se Deus, em outras palavras, salmista Davi, ele estava a dizer assim: se a fundação que é Deus não estiver dentro do seu relacionamento, aí aquele relacionamento não haverá durabilidade. Por que estou a falar isso? Porque tem pessoas, para casar, como nosso pai espiritual estava a ensinar, para casar tinham que procurar um certo curandeiro para poder trancafiar o homem que eles queriam ficar com ele. Aí estavam a colocar um certo fundamento. Quando você casa e se lembrando de Jesus, você está a colocar fundamento de Jesus. Quando você quer fazer um negócio, procurando curandeirismo, procurando curandeirismo nos lugares errados, eu te garanto que esse negócio que você está a fazer não haverá durabilidade. Então você precisa entender isso. Olha, nesta noite eu quero que você coloque uma fundação na sua vida. Nesta noite eu quero que você coloque Jesus como centro da sua vida, como a base da sua vida. Sem Jesus você não pode. Sem Jesus você não importa qual nível de o quê? Nível acadêmico que você tenha. Mas se você não começa com Deus, se você não se preocupa em colocar uma fundação que é Deus na sua vida, eu te garanto que você nunca vai chegar longe. Você está entendendo que aquelas pessoas que começam bem e terminam mal? Por exemplo, eu já assisti pessoas que eram ricas, pessoas que eram bem-sucedidas, pessoas quando passavam no bairro, todo mundo apontava só aquela pessoa, e aquela pessoa é boss.
Mas hoje em dia, veja só onde está a riqueza. Porque se você pesquisar a vida daquela pessoa, ela vai te dizer assim que a minha prosperidade, para eu ter prosperidade, eu alcancei essa prosperidade porque tinha uma fundação. Porque aqui no mundo você pode ter duas fundações. A primeira fundação que você pode ter é Deus. Se não for Deus, é Satanás. E muitos de vocês, aquelas pessoas, e muitos de vocês, a vossa vida não está não é bem sucedida. Por quê? Porque estão a estragar as coisas no fundamento. Estão a estragar as coisas ali onde vocês começam. Mesmo se você ver aqui em Moçambique, quando sempre se inaugura uma escola, não chamam os pastores, não chamam pessoas que representam Deus. Eles chamam os metramos, chamam curandeiro para poder o quê? Inaugurar aquela instituição. Quando está a se inaugurar uma ponte, as pessoas costumam chamar curandeiro para poderem colocar maquia. E aquilo, quando estão a fazer aquilo, estavam a colocar fundamento. Por essa razão, naquela ponte, naquela escola, quando eles chamam aqueles curandeiros para consagrar aquele lugar. Por isso, há certas escolas, quando você estuda, você de repente cai. Você de repente no tempo de exames, as pessoas, os estudantes daquela instituição costumam cair. Por quê? Porque ali na escola colocaram uma certa fundação, que é uma fundação demoníaca. Então eu quero que você, nesta noite, quero que você coloque uma fundação de Cristo. Quero que você aprenda a começar com Deus. Começa com Deus. Se você começar com Deus, Ele vai edificar a sua vida. Se você quer casar, começa com Deus. Você não pode casar sem primeiramente esperar a resposta de Deus, se a pessoa é certa ou não. Você não pode trabalhar sem consultar a Deus. Quando você vai trabalhar e consulta a Deus, você está a demonstrar que você tem uma fundação, que é Deus. E quando você coloca Deus no seu emprego, por isso que as coisas acontecem de uma forma natural. Não precisa muito esforço. Eu gosto da fundação de Cristo. Porque quando você tem uma fundação de Deus, as coisas são naturais. Não precisa muito esforço. Oh, Jesus. Por isso, nesta noite, eu quero encorajar você a ter uma fundação. A ter uma fundação. A ter um alicerce de uma pedra. Oh, Jesus. My God. My God. My God. Em nome de Jesus, amém. Por isso, na passagem que nós estamos a ler, veja muito bem, na passagem que nós estamos a ler, Lucas, ele está a dizer assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Oh my God. Esse Jesus é uma pedra que você deve usar para construir o seu relacionamento. Quem construi não é Deus, é você. Só você precisa fazer o quê? Precisa levar uma pedra, a pedra angular, e colocar dentro do seu relacionamento, e colocar dentro da sua família, colocar dentro da sua vida. E no instante que você estiver a fazer isso, você estará colocando o quê? Uma boa fundação. Eu creio que a palavra está a chegar. Eu creio que a palavra está a chegar. Então eu quero que você aprenda a colocar a pedra angular. Porque veja muito bem aqui, a Bíblia diz que vocês que são construtores,
O que significa, quando nós estamos a estudar, nós estamos a construir. Quando nós estamos para fazer uma certa coisa na nossa vida, nós estamos a construir. Mas a pergunta é, que tipo de pedra que você está a utilizar na sua construção? Porque essa pedra pode ser a pedra angular, que é Jesus, ou pode ser uma pedra, que é Satanás também. Então eu quero que você aprenda a começar com Deus. Sabe? Se você não aprender a começar com Deus, as doenças sempre será a tua porção. Se você não aprender a ter uma fundação com Deus, doenças, azar, maldição será a tua porção. Olha, curandeiro, my God, curandeiro, ele nunca vai abençoar você. Por mais que o curandeiro diga assim que você vai ser rico, sei lá o que quer, ele nunca vai abençoar você. Pelo contrário, ele vai negociar contigo. Por isso você precisa entender isso, que antes de eu fazer uma certa coisa na minha vida, eu preciso ter uma fundação, eu preciso ter um começo com Deus. Preciso ter um alicerce de uma rocha, que é Deus. Esse é o nosso problema. Na Bíblia existiram homens que não começaram com Deus, e esses homens terminaram mal. Por quê? Porque eles começaram com suas próprias ideias, deixando Deus ao lado. Mas eu tenho certeza absoluta que estou a pregar para pessoas que vão decidir nesta noite, que vão dizer assim: eu decido, quero colocar uma fundação de prosperidade, uma fundação de Cristo na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Existem pessoas que estão decepcionados porque começaram mal, começaram com uma fundação que não tem interesse. Quando estou a falar de fundação que não tem interesse, estou a falar de curandeirismo. Estou a falar de coisas, porque muitas pessoas, elas costumam a procurar a solução nos lugares errados. Olha, a solução está com Deus. Por isso que o salmista disse: se Deus não edificar, se Deus não edificar a sua casa, se Deus não edificar o seu relacionamento, se Deus não edificar a sua vida financeira, quem vai edificar mais? Por isso, nesta noite, eu quero que você leve a pedra angular. Faz as coisas pensando em Deus. Não pode fazer coisa da sua cabeça. Faz as coisas pensando em Deus. Porque com Deus, uma das coisas, quando você começar com Deus, existirão benefícios. Sabe? Quando você começa com Deus, as coisas podem até demorar de acontecer. As coisas até podem passar muito tempo para o seu milagre, para você alcançar aquela coisa que você quer. Mas um certo dia, depois de você aprender a ter paciência, Deus, ele começa a abençoar você de uma forma extraordinária. Oh Jesus, my God. Eu creio que essa palavra está a chegar. Fundação. Então a minha pergunta é, você que está a me acompanhar, a minha pergunta é: que tipo de fundação você está a colocar na sua vida? Será que esse negócio que você começou perguntando a Deus? Será que você começou pensando em Deus? Será? Então você aprenda a começar com Deus. Se você começar com Deus, eu te garanto que a sua vida nunca vai ser a mesma. Se você começar com Deus, eu creio que
graça de Deus, ela vai cair sobre a sua vida. Esses demônios que costumam perturbar você dentro da sua casa, é porque você não começou com Deus. Esses problemas, essa discussão aí dentro do seu casamento, é porque ainda Deus não está aí. E Deus é a base da nossa vida. Deus é a base. Por isso quero te encorajar nesta noite. Se você não tem emprego, você está a andar. Toda a cidade você não encontra nenhum emprego. É porque você não está a começar com Deus. Começa com Deus. E se você começar com Deus, eu te garanto que a sua vida nunca vai ser a mesma. Começa com Deus. Eu me lembro um dia, isso foi em 2010. Eu quero que você não esqueça esse ensinamento. O nível que você vai começar, o nível que você começa determina o seu futuro. Se você começa no curandeirismo, esse tipo de fundação nunca vai te levar longe. Se você começa mentindo para pessoas, começa fazendo coisas descontroladamente, aí você nunca vai chegar longe. Por isso você precisa começar com Deus. Então em 2010, né, antes de eu me converter, lá em casa, meu pai, ele tinha uma fundação. Até meu pai, quando ele conversava comigo, o único conselho que meu pai me dava era esse: filho, quando você crescer, nunca se aparta dos curandeiros. Porque se você ficar longe dos curandeiros, feiticeiro, porque aqui no mundo existem feiticeiros. E esses feiticeiros aí, eles têm uma missão para destruir você. E quando você crescer, eu quero que você não pode se apartar desses curandeiros. Era o único conselho que ele me dava. Por quê? Porque na mente do meu pai, ele tinha aquilo de que se eu não colocar a fundação aqui, haverá morte prematura. Mas sem saber que agora eu entendi que meu pai estava errado. Assim que eu tenho uma fundação que é Cristo, que é Deus, as coisas estão diferentes na minha vida. Mas ali, depois dali, um dia, meu pai trouxe curandeiro, meu pai biológico, ele trouxe curandeiro em casa. E quando aquele curandeiro chegou em casa, aquele curandeiro quando chegou em casa, assim que ele me viu, ele disse: Chai, esse moço aqui, esse teu filho, ele é muito próspero, porque estou a ver ele no futuro muito próspero. Estou a ver ele a brilhar no futuro. Mas o que nós precisamos fazer aqui, vamos pegar peixe no rio, 3 peixes no rio, e vamos trazer aqui em casa, vamos fazer ritual. E quando nós fazermos esse ritual, você vai assistir seu filho a ser muito rico dessa família. Está a ver o que o curandeiro queria fazer? Ele queria colocar uma fundação na minha vida. Ele queria colocar uma fundação na minha vida. Porque ele sabia que se eu colocar essa fundação, Satanás, ele teria autoridade de me controlar. Mas graças a Deus, eu encontrei uma fundação que me sustenta, que é Jesus Cristo. Oh, Jesus. Eu encontrei uma fundação. A fundação que é Jesus Cristo. Eu não sei você. Eu não sei você que está me assistir. Que tipo de fundação você tem? Em nome de Jesus, amém. Você sabia que essas mortes prematuras, porque a vontade de Deus, só o trabalho dele é de dar vida. E Satanás, uma das características dele é de matar, roubar e destruir. E quando Satanás, ele é a base da sua vida, ele tem esse poder de poder matar, roubar e destruir dentro de você.
o que me leva, o que é isso, pastor? O que quer dizer que as mortes prematuras que estão acontecendo na sua vida não é normal. É porque vocês colocaram um fundamento que é demoníaco. É porque você, quando uma pessoa adoece, você vai diretamente para o curandeiro. É porque você tem uma fundação que é uma fundação demoníaca. Mas hoje eu quero encorajar você. E por esta razão, você pode assistir algumas pessoas. Quando nasce uma certa criança, né, uma recém-nascida, elas preferem, em vez de... ali, quando nasce uma criança, é ali onde eles decidem colocar uma fundação na criança. Por esta razão, eles começam a amarrar aquelas pulseiras. Existem umas pulseiras aí que são encontradas no curandeiro, né? Logo quando nasce um bebê, logo levam aquelas pulseiras, amarram na criança. Em outras palavras, estão a colocar fundamento na criança. E por esta razão, a criança, ela assusta todos os santos dias, todos os santos à noite, assusta. Por isso a criança cresce com uma mentalidade retratada, com uma mentalidade atrasada, com uma mentalidade cauterizada. Por isso a criança fica descontrolada. Por quê? Porque as pessoas estão a estragar as crianças na fundação, no começo. Então eu quero que você aprenda a começar com Deus. Se você começar com Deus, você vai parar de chorar. Olha, você que está me assistindo, você que está sempre a chorar para ter bebê nas mãos, você está a chorar e não está a conseguir ter aquele bebê. Eu tenho uma palavra para você. Você tem que parar e analisar onde você começou. Se calhar você começou lá no curandeirismo. Então hoje você precisa decidir que hoje eu decido, vou deixar. E eu decido e vou começar com Deus. Começa com Deus. Eu quero que você comece com Deus. Eu quero que você comece com Deus. Aprenda a começar com Deus. Você que quer que a sua família seja liberta. Você que quer que a sua vida seja uma vida bem-sucedida. Quer que você aprenda a começar com Deus. Coloca Deus como a base da sua vida. Mas você pode dizer para mim, pode se perguntar assim, mas pastor, como é que eu posso colocar Deus como base da minha vida? Um dos sinais que nos mostra que Deus é a base da sua vida é quando você, antes de você concorrer, antes de você fazer uma certa coisa, antes de você casar, antes de você construir, você pergunta a Deus. Antes de você construir, você busca a Deus. Você vai atrás de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não tem problema de trabalhar na vida de muitas pessoas. Meus irmãos, você sabia que Deus, Ele é idêntico a um ser humano? Quando uma pessoa, quando por exemplo, numa casa vizinha assim, tem uma festa, mesmo eu sendo vizinho, eu nunca vou me atrever a ir participar daquela festa sem primeiramente a dona da festa me convidar. Então Deus, Ele para trabalhar nas nossas vidas, Deus para quebrar feitiçarias, Deus para quebrar essa fundação que você colocou, você precisa primeiramente buscar a Ele, convidar a Ele, começar com Ele. E se você começar com Ele, eu te garanto que você vai assistir Deus a trabalhar na sua vida. Eu te garanto que Deus, Ele vai começar a trabalhar de uma forma extraordinária.
Mas o segredo está onde? Começar com Deus. Começa com Deus. Tenha uma fundação que é Deus, que é Jesus. Meu pai espiritual hoje estava a ensinar. Ele estava a dizer assim: Vocês não estão a prosperar porque rejeitaram a pedra, Jesus. Por favor, não rejeita a pedra. Não pode construir com uma simples pedra, porque aqui no mundo tem muitas pedras aqui. Oh, Jesus. Aqui no mundo tem muitas pedras aqui. E você precisa ver, analisar qual é a pedra que vai determinar a durabilização da sua casa. E essa pedra não é Muhammad. E essa pedra não é curandeiro. E essa pedra não é Santa Maria. Essa pedra é Jesus. Essa pedra é Jesus, Deus. Oh my God. Essa pedra aqui é Deus. É Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. O Deus que nunca falha. Mas para tal você precisa deixar essas pedras. Eu sei que você construiu com muitas pedras. Você foi para no curandeiro e disseram: tem que tomar banho, esse remédio, sei lá que para a sua vida prosperar. Você fez aquelas coisas e nada está a resultar. É uma certa pedra também que você foi dado no curandeiro. Mas eu tenho uma pedra para você. A pedra é essa. Quando você pegar essa pedra, eu digo que se você levar essa pedra e edificar na sua vida, porque a nossa vida tem muitas áreas. Em nome de Jesus, amém. My God. A nossa vida tem muitas áreas. Tem ali a área sentimental, tem a área financeira, tem a área amorosa, tem muitas as áreas. Tem a área estudantil. Mas nessas áreas aqui, a pedra que você encontra no curandeiro, a fundação, você pode dizer para mim: pastor, está a falar de pedra, no show internet. Pedra só a falar de fundação, o começo. Mas aquela pedra que você foi dado lá no curandeiro, ela nunca vai completar em todas as áreas. Se calhar vai completar só uma área só. O resto das outras áreas você estará a cair. Mas quando você ter a pedra angular, a pedra que é Cristo, ela não vem para só resolver, para só resultar, ou seja, para só libertar só uma área da sua vida. Ela completa todas as áreas. Para tal você precisa hoje decidir que hoje eu prefiro colocar uma nova fundação. A igreja de Moçambique, nós precisamos colocar uma nova fundação. Olha, esse não é tempo de você ir no curandeiro. Esse não é tempo de você prostituir. Esse é o tempo de você convidar a Deus, para Deus colocar fundamento. Eu gosto quando um país tem um fundamento. Você sabia que cada país tem uma fundação? Cada país tem fundação. Em nosso país, Moçambique está em si. Por quê? Por quê? Porque não temos uma fundação, que é Jesus. Por isso tudo que acontece, os governadores, aquelas pessoas líderes do país, eles recorrem ao metramos. Eles estão a colocar uma certa fundação. Por isso maldição não acaba. Por isso guerra não acaba. Por isso fome não acaba. Por isso há desentendimento. Por quê? Porque as pessoas que são grandes aqui no nosso país estão a colocar uma fundação errada.
Estão a colocar curandeirismo em primeiro lugar. E a Bíblia está a dizer: vocês rejeitaram a pedra. Por isso não é porque você não está a construir. Estão a construir, sim, Senhor. Mas não estão a utilizar a pedra angular. Por isso, nesta noite, eu quero que você aprenda. Eu quero que você diga assim comigo: a partir de hoje, eu vou colocar uma fundação diferente na minha vida. Olha, assim que eu estou a pregar, eu quero que se na tua casa existe um ririse, aqueles amuletos que você recebeu no curandeiro. Esses amuletos aí que você recebeu no curandeiro, pode ser uma fundação. Porque você colocou lá em nome de que para haver proteção lá dentro de casa, sem saber que estão a colocar uma pedra que não vai determinar a sua vitória. Então, neste culto, depois dessa palavra, eu quero que você vai na sua casa, tira aquele amuleto, lança fora e começa com Deus. E começa a ajoelhar, começa a dobrar joelho, começa a convidar a Deus. Diga: Senhor, estou aqui. Eu quero começar contigo e quero terminar contigo. Quero começar a trabalhar contigo. Quero começar a fazer grandes coisas contigo. E eu te garanto que Deus, Ele vai descer. E quando Deus descer, grandes coisas vão acontecer. My God. Eu creio que Deus, Ele vai abençoar você. Eu quero ver quantas pessoas estão nos acompanhar aqui. Eu creio que a palavra de Deus, ela já chegou. Começa com Deus. Olha, começa com Deus. Começa com Deus. Essa feitiçaria aí é porque as pessoas começaram errada. Você sabia como o meu pai espiritual estava a ensinar? A família que nenhuma das pessoas deve ter direito de comprar carro. A família que todos não podem casar. A família que todos não devem estudar. Todos devem ser bêbados só. E quando acontece isso na família, é porque existiu alguém que colocou um fundamento lá. Talvez essa pessoa queria enriquecer, foi no curandeiro, acabou sacrificando, acabou colocando fundamentos lá. E nesta noite Deus, Ele tem que remover essa fundação demoníaca. Deus tem que remover essa fundação. Por isso quero convidar você a orar comigo. Carabasu telebahaya. Aroko satalamandele baha. Riba basu telebosh. Cariba satelema. Em nome de Jesus. Eu quero que você que nos acompanhou, quero que você aprenda, quero que você ore comigo. Ore comigo. Olha, toda a fundação que colocara sobre a sua vida vai cair por terra nessas orações, Jesus.
Ore comigo. Ore comigo. Vamos colocar nova fundação. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e queremos remover agora todo fundamento diabólico. Seja removida a partir de já. Em nome do sangue de Jesus. Papai, estou orando que a graça, que o poder de Deus manifeste-se no nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro que tudo que seja para honra e glória. Eu oro acreditando que o Senhor já removeu fundamentos diabólicos em nome de Jesus. Papai, estou orando que tudo que seja para honra e glória do seu querido e santíssimo nome, acreditando, Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Eu creio que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas uma coisa muito importante: coloca a pedra angular na sua vida em nome de Jesus. Então, muito obrigado vocês que nos acompanharam e Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Seja bem-vindo aos 21 dias de oração e jejum. Este é o seu momento com Deus.